você precisa fazer. Graça e paz, queridos do Facebook, do Instagram, Deus abençoe. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Aquele momento especial Tudo que você de alimentar o nosso precisa espírito. fazer é respirar. Boa noite, Rosiane. Respira. Boa noite, Patrícia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Boa noite, Sibeli. Ordem do general. Boa noite, e Filomena. Ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Mais uma vez Eu sei o juntos, seu valor, no Facebook, no Instagram, eu vou te compartilhando ajudar essa palavra de Deus a linda. Vamos, eu te levo pro Tudo bem, Filomena? acampamento. A guerra está longe de terminar. Boa noite, Mai. De onde você Não fala, digas querida? nada, só faça respirar. Saudade também, Carmen. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. Aleluias. Graça e paz do Senhor Jesus. Para você que está no Facebook, para você que está no Instagram, que o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso mentor, nosso discipulador, conselheiro, nosso companheiro, que através da palavra dele hoje, ele possa te animar, ele possa te fortalecer, ele possa te dar paz, aquela paz que excede todo entendimento, te dar alegria, força, direção, discernimento, sabedoria divina, sabedoria do alto. Amém? Você que está no Facebook, nós estamos aí para alimentar o nosso espírito, como já fazemos há vários meses. E você que está no Instagram, agora conosco, é um momento que a gente para alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Momento de ouvir a palavra do Senhor, momento de buscar direção, né, na palavra do Senhor. Boa noite, Vitor Tavares de Melo. Deus te abençoe, querido. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Elton. Glória a Deus. Gente, Alex. Boa noite, Alex. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida. Nós temos hoje um assunto para falar. Como nós estamos nesses dias, através da palavra do Senhor, buscando cura para as nossas emoções, porque a vida bate na gente o tempo todo, a vida bate, sabia? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente ainda não entrou na palavra, mas eu quero que você observe uma coisa. O pessoal do Facebook já ouviu a gente falar sobre isso, a turma do Instagram vai ouvir uma coisa muito importante. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos deu Jesus como advogado. Por que você acha? Quando é que você consulta um advogado? Quando é que você procura um advogado? Quando você é injustiçado, quando você tem um prejuízo, né? Alguém te passou para trás, alguém te prejudicou. Você só precisa de um advogado para te representar, para falar por você, para te orientar dentro da lei. Boa noite, Lau, querida. O Ivan esteve aqui hoje, eu não vi ele, Lau. Deus abençoe a vida de vocês. Muito feliz pela cura da Ana, graças a Deus. Então, gente, boa noite, Camila linda. Cabeleireira maravilhosa. Sheila, boa noite, Sheila. Eu fico no Face e fico no Instagram. Eu falo com um e falo com o outro. Mas vamos lá. A
A gente só precisa de um advogado quando nós precisamos de orientação a respeito das leis. O advogado, ele sabe resolver a nossa causa, discutir nossa causa, ele estuda a nossa causa, ele nos apresenta e representa diante do juiz, não é isso? Por que Deus nomeou o Senhor Jesus como advogado? Um advogado justo e fiel para nos acompanhar aqui na nossa, jornada nessa terra. Porque a vida é injusta. Se a vida não fosse injusta, se a vida não batesse tanto, se a vida não fosse tão cruel, nós não precisaríamos chegar diante do nosso advogado apresentando a nossa causa. A partir do momento que nós sofremos um prejuízo, um maltrato, fomos prejudicados de alguma forma, lesados, tanto fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, o Senhor deixou o Senhor Jesus como advogado. Então é justo que quando você esteja diante de uma situação difícil, de uma situação complicada, de um problema que você não sabe como resolver, nós temos aí os intercessores da fé, é aquela turma que ora comigo toda madrugada. Nós apresentamos a causa, os pedidos de oração, tanto pela cidade, quanto pelo pessoal da área de saúde, pela nação, pelos irmãos. Nós apresentamos no nome do Senhor Jesus, o advogado fiel. Então, se Deus nos deixou o Senhor Jesus como advogado, ele já estava nos adiantando que nós seríamos tratados às vezes de forma cruel, injustiçados, difamados, prejudicados, certo? Pronto. Daí você entendeu. Pessoal que acompanha a live há mais tempo no Facebook já entendeu isso, né? Pessoal do Instagram, a gente está explicando hoje. Bem, você tem o Senhor Deus, que é o seu justo juiz. Está lá no Salmo 7. Deus é justo juiz. Bem, se você tem um juiz, se você tem um advogado, com certeza você tem um acusador, que é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, certo? Então, já temos aí um tribunal armado. E temos também o Espírito Santo, que é a fiel testemunha. Ele vai poder comprovar e afirmar diante do juiz que a sua causa é justa ou não. Entendeu que está tudo pronto? Só precisamos nos apresentar com o nosso advogado e a nossa testemunha diante do juiz. Se nós soubéssemos disso, se fizéssemos isso, se usássemos a lei de Deus a nosso favor, se mantivéssemos um relacionamento, um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, que é a fiel testemunha, que se nós tivéssemos esse discernimento e esse entendimento, já imaginou quanto sofrimento nos teria sido poupado? Quantas noites sem sono teríamos evitado? Quantas dificuldades teríamos evitado? Quantas vitórias e quantos triunfos nós teríamos? Mas qual que é o nosso problema? Gente, presta atenção. Nós temos uma facilidade de cair no conto do vigário, no conto de Satanás. Nós temos uma facilidade de acreditar nas mentiras que o diabo diz. E muitas vezes nós engolimos em seco. Passamos 10, 15 anos acreditando numa mentira a nosso respeito, nos estabelecendo em cima de uma plataforma mentirosa e falsa, e muitas vezes aceitamos Jesus. Recebemos Jesus. Eu vivo me corrigindo. Não é Jesus, eu tenho que aceitar Jesus. É Ele que me aceita, é Ele que me recebe, é Ele que me ama e me reconhece. Ah, eu aceitei Jesus, como assim? Ele não precisa
precisa que a gente o aceite. Ele não precisa que você o aceite. Ele é Deus. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Entendeu? Pessoal do Facebook, aí está entendendo? Pessoal do Instagram, consegue compreender? Bem, nós sofremos, a Bíblia diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos mais facilidade de acreditar nas mentiras de Satanás do que na verdade de Deus a nosso respeito. Mas tem um outro lado ainda. Como que eu vou acreditar na verdade de Deus a meu respeito se eu não conheço a palavra de Deus? Porque todos os planos de Deus para mim, os sonhos, né? Os pensamentos que ele tem a meu respeito, ele deixou tudo registrado no seu manual, na Bíblia Sagrada. Então tem muita gente que está apanhando. Tem gente que está apanhando da vida, mas está levando a chicotada uma atrás da outra. E não aprende que ele tem um advogado, que ele tem um justo juiz, que ele tem uma testemunha fiel. São 3 contra 1, gente. Pai, Filho e Espírito Santo testificando a meu favor e a teu favor. E o promotor lá de acusação, ele perde. Porque você chega diante do juiz com o seu advogado que fala por você, que te representa diante da lei, com com a fiel testemunha, que vai testificar a teu respeito, e o juiz é imparcial, é justo. Então você percebe que muitas vezes nós apanhamos da vida porque não usamos dos recursos espirituais que a palavra de Deus nos dá. Tem gente que passa a vida toda lamentando, chorando, sofrendo, não consegue sair daquela situação, daquela prisão, daquele cativeiro, porque não busca a verdade na palavra do Senhor. Eu estava vendo esta semana e comentando com a minha cunhada dos Estados Unidos um vídeo que postaram lá e a gente estava conversando sobre isso. A esposa começa o vídeo com ela saindo de dentro de casa com uma caixa na mão. Ela tem essa caixa nas mãos e ela caminha na direção de um container de lixo e ela vai abrindo aquela caixa e explicando. Quando ela abre a caixa, ela tira um pacotão de cinzas e ela explica, ela fala, sabe aqui? Aqui é meu marido. Essas cinzas aqui é tudo que restou do meu marido. E sabe o que eu vou fazer? O meu marido era um lixo que trabalhava com lixo. E agora eu estou devolvendo lixo para o lixo. E é isso que ele merece. Ela começa a desfazer das cinzas do marido num container e cai até cinza no gramado, ela pisa ali e começa a dizer que nem cinza dele ela quer ali no terreno. E ela começa a dizer que tudo aquilo ali, toda aquela cinza, é tudo que ele era, é tudo que restou dele. E o final que ela estava dando era o final que ele merecia, por ter sido cruel com ela, com a mãe dele e com os filhos. Ele batia, ele jogava ela na parede. Ela suportou isso por mais de 20 anos. Ela aguentou, ela tolerou. Ela correu risco de vida, os filhos também, porque ele era violento. E quando ele morreu, ela celebra, entre aspas, deixa eu tomar minha água. Tá bom o som aí no Instagram, tá bom o som no Facebook? Tá dando para entender? Quando ele morre, ela celebra, desfazendo das cinzas dele no lixo e comemorando. Mas eu observei uma coisa, ela tá um caco. Ela tá que é só a capa. Que bom, Juliana, obrigada, querida. Que bom, queridos. Ela tá na capa. Ela tá desarrumada, cabelo desarrumado, ela tá bem judiada. O que aconteceu com essa mulher? Ele morreu, acabou.
Mas ela ficou viva e aprisionada ao passado, aprisionada à amargura, ao sentimento de justiça própria, de vingança. Ela acabou com a vida dela. Ela passou mais de 20 anos sofrendo nas mãos dele e destruiu a vida dela. Ela correu perigo, né? Passou por cima. Você já viu essa expressão? Deixa passar. Deixa pra lá. Não é isso? O que mais? Fazendo vista grossa, lembrei disso. Fulano tá vendo o que está acontecendo, mas faz vista grossa. Às vezes nós temos sentimentos, vivemos situações, relacionamentos que a gente tolera. Deita como se tivesse uma boia, como se tivesse ali um pedaço de tábua, uma boia, se joga nas águas e deixa a água levar. O problema é que a gente vira para cima, fica esperando o tempo passar, fica esperando as coisas resolver, e quando a gente menos espera, aquele rio está terminando num despenhadeiro, numa cachoeira terrível, e não tem como voltar atrás, nadar e tentar, não adianta. Porque eu me lancei, eu me joguei, eu me deixei levar, eu fiz vista grossa. E a gente faz isso muitas vezes a vida toda. Esse salário para mim tá bom para mim viver do jeito que tá. Não guarda um dinheiro que seja 5%, 10%, que ao longo dos anos faz diferença. Aí surge aí uma crise, uma epidemia. Às vezes a pessoa gasta tudo com lanche, com roupa, até coisas assim que não seria tão necessário. Mas eu preciso economizar. Uma hora eu vou precisar de dinheiro, eu preciso juntar. Aí chega a pandemia, chega o desemprego, chega a crise e a pessoa para e pergunta: por que eu não economizei? Por que eu não criei aquele negócio, uma outra alternativa? Por que eu deixei as coisas chegarem a esse ponto? A gente se acomoda. Nós nos acomodamos. Mas, pastora, o meu problema é insolúvel. O meu problema não tem jeito. O meu problema não tem nada que resolva. E a gente deita em berço esplêndido e deixa o rio nos levar. Ao passo que o Senhor já deixou claro: olha, a vida não é fácil. A vida não é fácil. Satanás veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas eu, Jesus, vim para trazer vida e vida com abundância. Mas, Senhor Jesus, eu não estou vivendo vida com abundância. Eu estou mal, eu estou desanimado, as coisas para mim não dão certo, não funcionam. Então, alto lá. Vamos fazer um mapeamento, né? O pessoal do Facebook já aprendeu o que é mapeamento espiritual. A turminha do Instagram, a gente está começando a ensinar. O que é um mapeamento? Eu vou criar um mapa, eu vou observar quando começou esse problema. Há quanto tempo eu estou passando por essa situação? Quando começou esse pânico? Quando começou essa depressão? O que gerou essa situação que eu estou vivendo hoje? Eu não sei, pastora. Então o que eu faço? Tempo a sós com Deus. Nós falamos isso há muitos meses. Tempo a sós com Deus. Por quê? Porque eu vou chegar diante do meu advogado, eu vou passar a minha situação para o meu advogado. Ele nunca perdeu uma causa. Jesus nunca perdeu uma causa. Mas ele foi morto na cruz. Ele foi crucificado. Ele foi cuspido, envergonhado, traído. Ele foi ferido, machucado. Mas, querido, ele se entregou. Ele se deixou para que eu e você hoje tivéssemos esta palavra libertadora, tivéssemos libertação, tivéssemos salvação. Então ele não perdeu a causa, ele ganhou. Ele ganhou a minha causa, ele ganhou a sua causa. Então o que eu preciso fazer? No meu tempo a sós com Deus,
Primeiro eu entro agradecendo, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Depois eu chego para o meu advogado, o Senhor Jesus, e exponho para ele a minha causa. Está acontecendo isso, eu estou passando por isso, me sinto assim e eu não quero me acomodar, eu não quero me acostumar com essa situação. Eu preciso que o Senhor me mostre na palavra, como advogado, como conhecedor dos decretos de Deus, e me mostre o que está acontecendo. Se eu quebrei algum princípio, o meu advogado vai me orientar. Como fazer para corrigir, como fazer para poder consertar, para se arrepender, pedir perdão. Se é algo espiritual, o meu advogado vai me orientar. Você pode expulsar esse invasor. Você pode expulsar esse inimigo, porque essa área aí é um espírito maligno que está trabalhando. E o advogado, através do preço que ele pagou, te dá autoridade para expulsar o inimigo. Entende? Só que, o que nós fazemos? Nós acostumamos a chorar, acostumamos a lamentar, ficamos com pena da gente, autocomiseração, morrendo de dó da gente. Olha a minha vida, olha o que eu passo, olha o que eu estou sofrendo, se esquecendo que essa história pode ser mudada se eu entrar em acordo com o meu advogado e também tiver junto a minha testemunha fiel. Facebook, tá entendendo? Instagram, tá entendendo? Tá conseguindo compreender o que eu tô falando? Então, a gente não precisa se acomodar com o problema. Tem gente que se acostuma, eu estava falando hoje pela manhã, eu levantei para uma consulta médica e os meus meninos, eles têm um ventilador. E o ventilador deles é bem barulhento. E eles não se importam, e eu não suporto o barulho daquele ventilador. E eu cheguei para desligar o ventilador e eles levantaram. Não, mãe, não desliga o ventilador, não. Não desliga o ventilador, não, porque a gente acostumou a dormir com barulho. E quando a senhora desliga o ventilador, a gente acorda. Dito e feito, os dois. Eles acordam com o barulho do ventilador. O barulho insuportável do ventilador a madrugada toda, para eles está embalando, está ninando eles. Porque eles se acostumaram a dormir com aquele som. Consegue entender? Que sem perceber, a gente acaba se acostumando com situações, com sons insuportáveis, com barulhos ensurdecedores aqui dentro. Aqui dentro. Consegue perceber que às vezes não tem um ventilador ligado, fazendo barulho ao lado da sua cama, mas lá dentro tem um barulho insuportável que você passa anos e anos ouvindo aquele barulho, aquele som de culpa, de depressão, de tormento, de ressentimento, de amargura, e não desliga, e não procura resolver, porque a gente se acostuma com o barulho, e ele é prejudicial, ele atrapalha, mas a gente se acostuma. Já atendemos casos de mulheres que se acostumam a apanhar a vida toda, apanha a vida toda e se acostuma. Pessoas, não sei se você já teve exatamente, Mai, a história do sapo na água quente. Exatamente. Eu não ia nem repetir, mas como a gente está há pouco tempo no Instagram, eu vou repetir. Muito bem lembrado. Quando um moço queria cozinhar um sapo, o que ele fez? Ele foi no rio, pegou da água do rio, colocou no caldeirão, acendeu o fogo, colocou o sapo dentro. À medida que o fogo ia aquecendo, a água também ia aquecendo, mas foi de uma forma muito gradativa, de uma forma muito leve, muito sutil. E o que o sapo fazia? O sapo, ele se mexia. Ele mexia daqui, mexia dali, mas a água estava tão boa, estava gostosa a água, estava tão bom, dava para aguentar. O que ele não percebeu é que a água foi só esquentando.
esquentando, esquentando. Quando ficou insuportável ficar dentro daquele caldeirão que a água já estava fervendo, ele já estava fraco, desanimado, esmureceu, não conseguiu pular fora e morreu cozido. Essa é a história de muitos de nós ao longo da vida. Tá desconfortável, tá chato, tá insuportável, mas tá dando insuportável, não tá suportável. A gente vai aguentando. Amanhã melhora, o tempo cura, né? Isso passa e de repente, quando a gente assusta, não tem mais como sair fora. Porque passaram-se os anos, perdeu-se a alegria, a força, a inspiração, a esperança, a capacidade de sonhar, a habilidade de lutar. Não é isso? Essa mulher passou a vida toda apanhando do marido, os filhos apanhando do marido, a sogra apanhando do marido. Ninguém fez nada para mudar a situação. E quando ele morre, ela sai para comemorar, jogando as cinzas no lixo, mas ela também está um lixo. Ela também está um caco. Ela está mal, ela está amarga. Ela se transformou num monstro sendo agredida por ele. E quer mais? Vou te falar de uma outra coisa que eu já observei. Certa vez a gente foi fazer uma visita, muitos anos, lá em Belo Horizonte, não foi aqui em Valadares. E ficava insuportável tomar um café na casa. Por quê? Porque na porta da cozinha tinha um chiqueiro e tinha ali uma criação de porcos. O cheiro do chiqueiro invadia a casa toda. Mas as pessoas que moravam na casa, elas não perceberam. Elas se acostumaram. O nariz viciou, né? Perdeu o olfato para aquela situação. A gente que estava dentro da casa chegou a dar dor de cabeça por causa daquele odor. Mas para eles não havia nada, era tudo normal. Você já viu situações parecidas com essa? Criação de porcos. Eu me lembro de uma vez que eu fui num lugar para uma prestação de serviço e quando eu entrei, tinha uns 3 cachorros daqueles enormes em cima do estofado na recepção e espantaram os cachorros e mandou eu sentar. Gente, eu fiquei o dia todo cheirando cachorro, fiquei o dia todo com aquele cheiro de cachorro, com pelo de cachorro na roupa. Para eles era tão normal, eles estavam tão acostumados a viver no meio dos cachorros, o cachorro dormia na cama, dormia no sofá, que eles não se deram conta que os clientes estavam indo embora, eles estavam perdendo clientes por causa do cheiro forte de cachorro, o cheiro de xixi no sofá. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Que às vezes a vida vai batendo, vai batendo, vai batendo e a gente se acomoda, deita, ao invés de fazer alguma coisa, a gente perde a sensibilidade, a gente perde o discernimento, a gente começa a trabalhar no automático. E aí como é que vai ser feliz? E isso tudo por quê? Porque negligenciamos o tempo a sós com Deus. Negligenciamos o nosso TSD, tempo a sós com Deus. É aquele momento que eu espero tudo se calar, muitos oram à noite, outros de madrugada, outros pela manhã. Engraçado. Porque tem gente que fala assim, porque orar de madrugada é bom, porque fica fácil para Deus nos ouvir. Não é nada disso. É bom porque a tua alma se cala. É bom para você ouvir a tua alma, saber o que se passa lá dentro, suas aflições, suas dores, não é isso? Então, olha só, quando eu me entrego, quando eu me acostumo a apanhar, eu perco a sensibilidade. E se eu perco a sensibilidade, eu perco também o discernimento. Se eu perco o discernimento, eu não vou saber como agir, eu não vou saber como lidar com a situação.
eu vou começar a apanhar. E vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar, até eu me entregar e falar, deixa assim. Deixa assim. Um dia eu jogo essas cinzas no lixo. Funciona? Não. Tem uma outra coisa que eu quero falar para você. Quando eu deixo de buscar a presença do Senhor, quando eu deixo de saber desse advogado, o que a palavra diz a meu respeito, eu não vou conseguir saber quem sou eu para Deus. Falamos isso na live com o pastor Lucas Almeida, que foi maravilhosa, sobre paternidade e identidade. Quero até te dar uma dica aí, porque teve muita gente respondendo a live. Eu quero te dar uma dica. Se existe algum tema que você quer que seja, tem um convidado para falar a respeito na live, me manda. Olha, eu gostaria que falasse sobre o fim dos tempos, né? Tá aí essa onda aí, esses gafanhotos, milhões de gafanhotos, os sinais dos tempos. Um relacionamento, vamos, entendeu? Se você tiver algum interesse aí, a gente vai contactando pessoas que vão nos ajudar a discutir, trazer respostas dentro da palavra. Amém? Então, o que acontece? Nós vimos na live do pastor Lucas. Se eu não tenho acesso a Deus, se eu não busco a presença de Deus, se eu não busco a presença dele, se eu não tenho tempo a sós com ele, sabe o que vai acontecer? Eu nunca vou saber quem eu sou de verdade. Porque Deus sabe o que ele pensa a meu respeito, Deus sabe o que ele sente a meu respeito, Deus sabe os planos que ele tem para mim, certo? Mas, contra o que Deus tem a meu respeito, a vida também me passou algumas posições, me colocou alguns rótulos. A vida me machucou, a vida me feriu, a vida me bateu. Então eu tenho o que Deus fala a meu respeito e tenho o que as pessoas disseram, me fizeram acreditar, me fizeram pensar. E aí eu preciso me conhecer para que eu possa entender os meus limites, para que eu possa compreender o que eu estou fazendo, que tipo de fortaleza mental, de crença limitadora que eu cresci, que eu estabeleci, que estão me impedindo de viver os planos de Deus para mim. Isso é muito sério. Então, hoje, na palavra de hoje, eu quero te falar sobre isso. A água está esquentando. E a gente vai se revirando, vai remexendo. Chega uma hora que a gente perde a força, que a gente perde a esperança e perde a alegria. Antes que desfaleça, antes que faça como essa mulher, ela achou o máximo. Ele morreu e eu estou jogando as cinzas dele no lixo. Ela achou o máximo, mas ela nem percebeu que ela é um morto-vivo. Ela está de pé, mas ela vai passar a vida toda contando o que passou com aquele moço e a forma que ela encontrou de vingar. Isso é vida? Não. Viver do passado não é vida. Viver alimentando amargura e ressentimento não é vida. Viver deitado, desanimado, sem sonho, sem visão, não é vida. Nós nos acomodamos até a dor. A gente se acostuma até com a dor. A gente se acostuma até com a aflição. A gente se acostuma até com doença. E nós precisamos aprender. Se uma situação tem que mudar, eu preciso mudar. Eu que preciso mudar. Eu tenho que parar de culpar o governo, o Estado, a igreja, o pastor, o marido, a esposa. Eu tenho que olhar para mim e descobrir quem sou eu. O que a vida falou e mostrou e ensinou a meu respeito. E o que Deus sabe e fala a meu respeito. Pego essas duas coisas e olho como que eu me vejo, como que eu me encontro. Tempo de mudança. Tempo de se posicionar. Tempo de colocar o lixo para fora. Tempo de parar de carregar peso, parar de carregar o passado. Quero terminar antes de orar, contando uma outra historinha para você. O rapaz tinha que atravessar um rio e ele não sabia como que eu vou atravessar esse rio.
e ele achou uma canoa. E ele conseguiu atravessar o rio através daquela canoa. E quando ele chegou do outro lado, ele pegou a canoa, colocou nas costas e atravessou a floresta. E ele estava atravessando a floresta já cansado. Ele já não tinha mais força, ele estava esmurecido. E algumas pessoas que viram isso, chegaram para ele e falaram para ele: moço, não tem mais rio na floresta. Não tem mais nenhum riacho pela frente. O senhor não precisa mais da canoa. O senhor pode deixar a canoa aí e seguir em frente. Ele: de jeito nenhum. Essa canoa me ajudou a atravessar o rio. Quem me garante que essa canoa não vai me servir lá na frente? Carregar excesso de peso, excesso de bagagem. Alguém está falando ali no Facebook: parar de se apoiar em muletas. Isso mesmo, Rejane. Use o passado como muletas, a história como muletas. Reaja, reaja, se posicione. Eu sei que não está fácil para ninguém. Eu sei que está difícil. Eu sei que a gente olhando ao nosso redor, a realidade é assustadora. Eu sei que muitos estão perdendo o controle. Mas quando você pensar em desistir, quando você sair calado e falar assim: uma hora eu vou dar um fim na minha vida, uma hora eu vou acabar com tudo, uma hora eu vou sair para trabalhar e não vou voltar mais. Quando você começar a ouvir pensamentos que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os planos de Deus para você, pare tudo, vai para o seu tempo a sós com Deus, consulta o seu advogado, expõe para ele a tua causa, conversa com a sua fiel testemunha, que é o Espírito Santo, e juntos se apresentem ao justo juiz. Ele vai te dar ganho de causa, ele vai te dar vitória, porque o seu advogado é o melhor de todos. E o acusador vai ser exposto publicamente, porque é isso que Jesus faz. Expõe o inimigo publicamente. E você vai sair em vitória, em triunfo. Entende? Que a gente se acomoda, a gente se conforma, sendo que nós temos, como diz o ditado, você tem a faca e o queijo na mão, tá fazendo o quê? É o que eu digo para você. Você tem a faca e o queijo na mão. Você tem tudo a teu favor. Você tem tudo. Você tem a lei, você tem o advogado, você tem a fiel testemunha, o juiz que você pode confiar. Então, a única coisa que você precisa fazer é parar e, junto com o seu advogado, mapear a sua situação. Amém, queridos? 1 minuto para você avaliar um pouquinho o que a gente está falando, 1 minuto para você pensar um pouquinho sobre isso, né? Sibeli está falando, às vezes tem hora que nem sabemos nos expressar. Chora. Lembra da música Respira? Se não conseguir orar, não ore. Se não conseguir correr, se arraste. Mas não pare. Não pare. Respira e deixa o Senhor trabalhar. Rejane lembrou o nosso versículo querido, né? Romanos 12, verso 2, né? Não se conforme com esse século, com esse sistema. Se transforme pela renovação da mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Para eu viver o que é bom, para eu viver o que é perfeito, para eu viver o que é agradável, o plano dele para mim, eu vou ter que mudar minha forma de pensar, de sentir e de agir. E isso, só a fiel testemunha, o nosso advogado, poderá nos ajudar. Amém? Vamos estar orando agora? Respira. Respira fundo. Respira. É tudo que você precisa fazer Neste momento. Respirar, descansar. Vai dar certo. Vai funcionar. Tá sangrando, Viu, Patrícia, Juliana? Deus é fiel. Seu advogado é o melhor. Viu, Sibeli, querida? Glória a Deus. Que bom, gente, que bom. Deus é fiel. Respira. Respira fundo e não desiste. Deus te abençoe, Ivanete, querida.
Deus te abençoe, Márcia. Saudade de você. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Olha. A gente dá um jeito, Mas aqui você não vai ficar. Eita, glória, hein? Vamos orar? E eu não tenho nojo. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, te apresento os meus amigos no Facebook, os meus amigos do Instagram. Senhor, a vida é injusta, Pai. E tem pessoas que estão sendo injustiçadas desde o nascimento. Tem pessoas, Pai, que estão apanhando e apanhando para valer. Tem pessoas que a vida está sendo injusta, cruel, violenta. Mas nós vimos, Pai, na Tua palavra, nós entendemos através da Tua palavra que não tem que ser sempre assim. As coisas podem mudar, a nossa história pode mudar. Nossa história pode ser transformada. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Que o Senhor veio para nos dar paz que excede todo entendimento. E Tua palavra diz que se não tivermos sabedoria, só pedir ao Senhor que Ele nos dá liberalmente. Então, Pai, nós temos todas as ferramentas e recursos necessários para triunfar diante de qualquer problema. Nós temos recursos através da Tua palavra para mapear, para investigar e entender se o meu problema, a origem dele é emocional, é espiritual, se for algo que necessita de mudança, de arrependimento. Tua palavra diz em João 16:8 que o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós só precisamos entender que mudar a nossa história está nas nossas mãos. Sair do comodismo, se levantar, pular fora desse caldeirão enquanto é tempo. Sair fora desse caldeirão porque a água vai esquentar mais. A água vai só esquentar. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso procurar o meu advogado. Eu preciso buscar o Espírito Santo, que é Ele que vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que é o meu companheiro, meu conselheiro e que intercede por mim. Que coisa maravilhosa. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos. Te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelos intercessores, Pai, pelos reparadores de brecha, essas pessoas que têm orado comigo nas madrugadas, que têm orado uns pelos outros, que têm intercedido uns pelos outros, que têm sido suporte uns dos outros, que têm estado na brecha, reparando o muro. Pai, eu te agradeço pela vida de cada intercessor da fé. Eu te louvo, Pai, e te agradeço pelas respostas às nossas orações. Eu te louvo, porque eu não preciso permanecer nesse caldeirão fervendo a vida toda. Eu posso mudar a minha história, mas eu preciso entender. Tem jeito, tem escape, tem saída, mas sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso da fiel testemunha, eu preciso do meu advogado, eu preciso estar diante do justo juiz. Amém e amém. Te apresentamos a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, nossas autoridades. Clamamos como temos feito nas madrugadas, que o Senhor dê suporte, que o Senhor oriente, que o Senhor proteja, em nome de Jesus. Amém? Fica aí para você que ainda não viu, esse é o meu primeiro livro, Pérolas para a Sua Vida. Você consegue ele comigo. Esse é o livro da reflexão diária. Lembrando que está indo 20 para Cáris, 20 para BH na penitenciária e mais 20 para um centro de recuperação. Essa semana vai 60 livros, 60 pessoas que tentaram suicídio, que estão presas por causa de algum delito, terão acesso à palavra de Deus através de historinhas como essa que eu conto em evangelismo. Se você quiser ajudar, é simples. Pastor, eu quero ajudar, eu quero semear. WhatsApp 339-9104-9478. Outra coisa que eu quero falar para você, nós mandamos pequenas reflexões de 6 minutos para você ouvir quando está a caminho do trabalho,
a caminho, né? Tá na rua, na hora de dormir, para alimentar o teu espírito. Se você quiser receber, pode deixar para mim aí no direct, no Instagram ou no Facebook, ou pode mandar, né? No meu WhatsApp, 339-9104-9478, tá bom? Deixando nome, sobrenome e cidade. E eu quero agradecer, viu, gente? Quero agradecer todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Não é um projeto que a gente criou. Foi uma situação que a gente viveu, Deus tocou no nosso coração e para mim está sendo maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde. Amanhã a gente está de volta e eu vou providenciar essa live. Eu vou providenciar essa live falando dos sinais, os sinais dos últimos dias. Vamos ver, se não surgir mais nada, a gente vai aí criando e buscando o nosso convidado. Amado, Deus abençoe. Obrigada pela tua companhia e pensa nisso, coloque em prática a palavra do Senhor. Você vai ver a sua história mudando. Você vai ver o resultado. Você vai testemunhar. Se você precisar de ajuda, oração, falar com alguém, no Instagram não tem, mas no Facebook a Sheila colocou 9 e passou. Sheila, põe de novo aí. Se você precisa de oração, você precisa de uma orientação, que é uma ministração para poder te ajudar diante de uma situação que você está vivendo, nós temos a comunidade da fé de Governador Valadares, tem uma equipe que ora por você, que intercede, é só chamar. No Facebook tem Pastora Janete Menezes, está lá nos comentários da live. Ali não apareceu ainda para me deixar aqui para você. O pessoal boiou ali e não deixou. Boiou aí, né, gente? Amém? Então amanhã a gente deixa para você direitinho. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te dê vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã e ó, respira. Não é porque foi atingido que bom soldado. 8805-5798, Rejane. 9108-9601, Sheila. Eita glória, 2 nomes para você do Instagram. Pedir oração, pedir uma ministração de acordo com o que você está vivendo para te orientar. 9108 e passou de novo. Amanhã eu deixo tudo isso anotado. 9104-9478. Deus abençoe, querido. Até amanhã. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar.